Olá, vamos direto ao ponto. Hoje, a gente vai mergulhar na história de uma das figuras mais complexas e, francamente, confusas do universo de Vampiro, a Máscara, o Gárgola Ferox. Isso. A gente está se baseando aqui numa análise bem detalhada que tenta costurar as várias versões da trajetória dele, sabe? Que são muitas. Muitas. E a nossa missão é tentar entender as contradições. Como um guerreiro humano vira um pária na lista vermelha e depois, no fim, uma peça-chave no apocalipse. Para começar, um fato que já dá um nó na cabeça. A gente vai analisar um gárgola que é mais antigo que a própria linhagem que o criou. Parece impossível. Parece um paradoxo, né? E aí que a história dele realmente começa. E esse paradoxo é a chave para entender tudo. Ferox não é só um personagem poderoso. Ele é tipo uma anomalia que caminha por 2 milênios da história desse universo. Ele interage com clãs, ele causa revoluções e, o mais importante, a história dele é cheia de furos, de inconsistências na lore oficial. Ah, sim. É por isso que analisar a trajetória dele é tão fascinante, sabe? Não é só contar uma história. É um trabalho quase de detetive, tentando conectar os pontos que os próprios criadores deixaram meio soltos. Então vamos começar por essa origem. Impossível. A fonte diz que Ferox tem 2000 anos. Nasceu nas Ilhas Britânicas, na época da invasão romana. Certo, até aí tudo bem. Mas ele é filho de figuras históricas reais. A rainha Boudica e o rei Prasutagus. E aqui a coisa fica, assim, muito interessante. A fonte revela que, nesse universo, a Boudica está ligada aos lobisomens. Nossa. Ela é uma fiana, o que faz do Ferox um parente deles. O que isso significa na prática? Significa que ele já nasceu diferente. Ser um parente de Garou, né, de lobisomem, não o torna um transmorfo, mas dá para ele uma vitalidade, uma resiliência quase sobre-humana. Uma herança mística, então. Exato. Isso já coloca o Ferox fora da curva desde o comecinho e explica, em parte, por que ele era um guerreiro tão fenomenal. Mas o ponto mais chocante é a idade, como você disse. Os gárgolas só foram criados, magicamente, no século XII. Séculos depois. Exato. Ferox, que nasceu na época de Cristo, é mais antigo que a própria espécie dele e até que o clã Tremere como vampiros. A vida humana dele foi lendária, um herói de guerra contra Roma, e um herói desses, claro, atrai predadores. E esses predadores foram os Brujah. Eles olham para esse super guerreiro e pensam, quero um desse para mim. Com certeza. Aí o transformam num carniçal, né? Um humano que bebe sangue de vampiro para torná-lo uma arma ainda mais letal. Exato, e funciona perfeitamente. Ferox se torna uma lenda no campo de batalha. Só que, claro, tanto sucesso tem um preço. Ele acaba sendo capturado pelo clã rival, os Ventrue. E os Ventrue, eles tentam o procedimento padrão, o laço de sangue. Aquele vínculo místico de lealdade forçada, uma das ferramentas de controle mais absolutas no mundo dos vampiros. Essa mesma. E aqui a história dele deveria acabar, certo? Viraria um escravo leal dos Ventrue e fim de papo. Mas não é o que acontece. De jeito nenhum. E esse é o primeiro grande ponto de virada na história dele. O laço de sangue falha. Como assim falha? Simplesmente não funciona. A fonte é muito clara nisso. A vontade do Ferox é inquebrável. E isso é crucial. No universo onde dominação mental ou emocional é a base do poder dos vampiros, essa imunidade do Ferox o torna uma falha no sistema. É como se a força de vontade humana, no seu extremo, pudesse transcender a magia de sangue. Ele não é só forte, ele é um erro no código. Nossa, isso muda tudo. Então a lealdade dele aos Brujah não era mágica, era por pura convicção? Exato. Mas agora ele tá com os inimigos. Como ele lida com isso? Pelo ponto mais fraco de todo o carniçal, o vício. Ele era imune ao controle da mente, mas não à dependência do sangue. Então, por pura necessidade de sobrevivência, ele começa a servir os Ventrue. E os Ventrue, pragmáticos como são, pensam, ok, se não dá para quebrar com magia, vamos usar essa vontade de ferro a nosso favor. E dão a ele uma missão que parece saída de um filme de espionagem.
Uma missão que vai durar séculos. Séculos. Se infiltrar na Igreja Católica. O plano parece genial, né? Colocar um agente quase mortal com uma determinação dessas para controlar a instituição mais poderosa do mundo por dentro. O que poderia dar errado? Basicamente tudo. O que acontece é uma das maiores ironias da história dele. Ferox, a ferramenta de infiltração, é quem acaba sendo infiltrado. Ah, não. Em vez de corromper a igreja, ele se converte. De verdade, ele se torna um católico fervoroso, um devoto real. E com a mesma intensidade que ele usava para lutar, ele mergulha na fé. E ele não aprende só a teologia. Ele estuda os segredos mais profundos do Vaticano: demonologia, exorcismo, o ocultismo cristão. Ele virou a casaca completamente. E com esse conhecimento todo, ele deve ter se tornado ainda mais valioso para os Ventro, imagino. Mas tão profunda que, segundo a fonte, ele foi o primeiro a prever a ascensão da Inquisição. Ele viu o perigo que a fé organizada dos mortais representava e tentou alertar os mestres Ventrui dele. Ele chegou e disse: olha, os humanos estão se organizando, a fé deles é uma arma e eles vão vir atrás da gente. E eu imagino a reação de um clã de vampiros milenares, arrogantes como os Ventrue. Devem ter gargalhado. Exatamente. Para eles, a ideia de que o gado pudesse se tornar uma ameaça existencial era ridícula. Acharam que o Ferox tinha enlouquecido, que a fé o tinha transformado num fanático delirante. E o que fizeram com ele? A punição por essa loucura foi a expulsão. E assim, com mais de 1000 anos de idade, Ferox, o carniçal invencível, especialista em ocultismo e com uma fé que movia montanhas, estava sozinho e à deriva no mundo. E é aí que ele conta os Tremere. Se os Ventrue achavam louco, imagino que um clã de feiticeiros deve ter visto nele algo diferente. Viram a cobaia perfeita. Os Tremere tinham um projeto rolando: a criação dos gárgulas. Mas os primeiros modelos eram problemáticos. Fortes, mas burros, com a vontade fraca. Servos eficientes, mas limitados. Isso. E aí aparece o Ferox, um ser com uma mente brilhante e, como a gente já sabe, uma vontade literalmente inquebrável. Ele era a peça que faltava para criar uma versão 2.0 dos gárgulas. Um exército de escravos inteligentes, autônomos e leais. Isso é a receita para o desastre. Um exército de escravos superinteligentes, com vontade própria, parece o início de toda a história de rebelião de robôs que a gente já viu. Alguém percebeu isso a tempo. Felizmente, sim. A liderança Tremere, o Conselho dos Sete, interveio no último segundo. Eles olharam para o plano e tiveram um vislumbre do futuro. Um exército que eles criariam, mas que jamais conseguiriam controlar de verdade. O risco era gigantesco. O ritual foi cancelado, mas o Ferox continuou no Castelo Tremere, agora como uma espécie de prisioneiro curiosidade. Sabe, essa ideia de um personagem com uma mente estratégica, uma vontade de ferro, é o tipo de personagem que a gente adora ver em mesas de RPG, não é? Com certeza. Geralmente quem se dedica a esses jogos tem um raciocínio lógico e criativo bem afiado, uma capacidade de imersão e foco em narrativas complexas. É um perfil que gosta de resolver problemas e pensar fora da caixa. Exatamente. E esse perfil de dedicação e estratégia me lembra muito o desafio de se preparar para provas e concursos importantes, seja vestibular, concurso público, militar, UAB ou residência médica. É preciso ter método, foco e as ferramentas certas. Por isso, fica a dica. Se o estudo faz parte da rotina, entra agora em medcolb.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E voltando ao Ferox, preso no castelo, ele observa o processo de criação dos outros gárgulas e fica absolutamente horrorizado. Ele vê a magia negra, a tortura, a forma como almas e corpos são retorcidos para criar esses seres. Para um homem de fé fervorosa como ele, aquilo era a definição de inferno na Terra. E a perspectiva dele muda. Completamente. Ele não vê monstros, ele começa a enxergá-los como crianças de Deus,
almas torturadas que precisavam de salvação. E com a inteligência e a vontade que ele tem, ele não ia ficar só olhando. Ele decide se tornar o salvador deles. Ele se torna um líder da primeira revolução dos Gárgolas. Usando sua mente brilhante, ele manipula os captores Tremere dele. Ele explora as falhas de segurança do castelo, que, na maior das ironias, eram vigiados pelos próprios Gárgolas. Que incrível! Ele se aproxima deles, não como um prisioneiro, mas como um confidente, um pai. Ele planta a semente da rebelião e, quando chega a hora, organiza uma fuga em massa, liderando dezenas de Gárgolas para a liberdade nas montanhas. Uma vitória e tanto. Mas ele ainda é um carniçal de 1.200 anos. Longe dos Tremere, longe de qualquer fonte de sangue de vampiro, o que acontece com ele? O corpo dele deve começar a sentir o peso de 12 séculos. É exatamente o que acontece. O corpo dele começa a falhar. A velhice, que o sangue vampírico mantenha longe por mais de 1 milênio, chega de uma vez só. Ele está morrendo. E os Gárgolas, que o veem como seu Messias, seu Salvador, tomam uma decisão desesperada e, assim, sem precedentes. Eles não podiam deixá-lo morrer. Eles o transformam, eles o abraçam, eles o salvam, mas o transformam na mesma linhagem de criaturas que ele acabou de libertar. Que ironia trágica. E a ironia é ainda mais profunda. O abraço, o ato de transformá-lo num vampiro gárgola, tem um efeito colateral devastador. O trauma da transformação apaga completamente as memórias dele. Tudo. Tudo. 2000 anos de vida como guerreiro, infiltrado, revolucionário. Tudo se foi. Resta apenas uma única coisa, a essência mais profunda do ser dele. Sua fé fervorosa e absoluta. Espere. Ele acorda como um gárgula, sem memória de nada, exceto da sua fé. O que a mente dele faz com essa informação? Ela cria uma nova realidade. Uma das mais delirantes e fascinantes do cenário. Ferox acorda. Ele se olha, vê seu novo corpo de pedra, com asas, olha para os seres alados ao redor dele e chega a uma conclusão que, para ele, é perfeitamente lógica. Ele não é um vampiro. Ele é um anjo caído. Nossa! E aquelas criaturas ao seu redor são seus irmãos, também anjos caídos, expulsos do paraíso. E ele foi enviado por Deus com uma missão sagrada, liderá-los de volta para casa e, no processo, purificar o mundo dos demônios e pecadores. Isso é completamente insano. Ele se tornou um fanático com superpoderes. E essa fé, ela tem algum efeito real no jogo? Ela se manifesta fisicamente. Ele desenvolve o que o cenário chama de fé verdadeira, um poder raríssimo que é a antítese da natureza vampírica. A convicção dele é tão pura, tão intensa, que ele pode queimar outros vampiros só com o olhar. Ele vira uma arma sagrada. Exato. E sua missão divina logo encontra um alvo. Ao encontrar pela primeira vez um vampiro do clã Nosferatu, com aquelas aparências deformadas, ele os vê como a encarnação do pecado. Como anjos que arrancaram as próprias asas para se chafurdar na imundície. E declara uma guerra santa pessoal contra todo o clã. Uma guerra contra um clã inteiro o coloca no radar de todo mundo. Coloca-o diretamente na lista vermelha da Camarilla. Ele se torna um dos vampiros mais caçados do planeta. Ao mesmo tempo, para os Gárgolas, ele é a prova viva da divindade deles. Eles o declaram o Lorde das Pedras, seu líder profetizado. Um Messias e um terror ao mesmo tempo? Ele é, ao mesmo tempo, um Messias para sua espécie e o terror para todo o resto do mundo vampírico. Uma lenda viva. E essa trajetória de extremos nos leva, inevitavelmente, ao fim dos tempos. A fonte descreve um dos finais possíveis para o universo do jogo, um cenário controverso chamado Wormwood, ou Absinto. É descrito como um final Deus Ex Machina. Por quê? Porque é literalmente uma intervenção divina. Uma estrela vermelha, o tal Absinto, surge no céu e ela sinaliza o início do julgamento final de Deus sobre a descendência de Caim. O que se segue não é uma guerra, mas um apocalipse lento e silencioso. Silencioso. Sim, uma névoa divina que não afeta os mortais,
se espalha pelo globo e contamina todos os vampiros. E o que essa névoa faz? Ao longo de 40 noites, ela desfaz a maldição. Os vampiros perdem poder, a geração deles enfraquece, até que todos se tornam meros sangue fracos. Eles perdem a capacidade de se alimentar, de usar seus poderes. E no final? E ao final das 40 noites, simplesmente se desfazem em pó. É o fim de todos os vampiros, de forma silenciosa e inevitável. E é aqui que Ferox, o anjo caído, tem seu papel final. Ele se vê como o arauto desse apocalipse, imagino? Exato. Ele acredita ter sido escolhido por Deus para guiar os poucos vampiros dignos de salvação. Ele os convida a se abrigarem numa igreja consagrada, um dos únicos lugares protegidos da névoa, para passarem as 40 noites em oração e arrependimento. E o clímax acontece na última noite, eu presumo. O clímax é o nascer do sol no 40º dia. O teto da igreja magicamente desaparece, expondo os vampiros penitentes à luz da manhã. E, segundo a fonte, o julgamento individual. Aqueles que, aos olhos do narrador ou de Deus, se arrependeram genuinamente de seus pecados, são tocados pela luz do sol e, em vez de morrerem, são purificados. Eles se tornam humanos novamente. Que final! Então, depois de tudo isso de liderar os salvos para a redenção, o que acontece com Ferox? Ele, o mais devoto de todos, certamente se salva, não? É aí que vem o grande e trágico twist da história dele. Ferox, o anjo caído, o líder fervoroso, ajoelha-se, pede perdão a Deus por seus pecados e vira pó. Não! O solo destrói como a qualquer outro vampiro não arrependido. A interpretação da fonte é devastadora. A fé dele nunca foi sobre redenção. Era sobre fanatismo, orgulho e delírio. Ele foi um instrumento perfeito para o apocalipse de Deus, mas ele mesmo estava além da salvação. Cumpriu seu papel e foi descartado. Uau! De filho de rainha carniçal, de revolucionário a anjo caído e, no fim, apenas uma ferramenta no juízo final. É uma das jornadas mais completas e sombrias que eu já vi nesse cenário. Esse final, o cenário da hiena, foi extremamente criticado na época por ser tão abrupto e, bem, Deus ex machina. E o que aconteceu? Tanto que as edições posteriores do jogo simplesmente o ignoraram. Continuaram a história como se ele nunca tivesse acontecido. O que nos deixa com uma pergunta interessante sobre esse tipo de universo compartilhado, não é? Exato. Quando a história oficial oferece múltiplos finais e a própria editora descarta um deles mais tarde, o que equivale como cânone? É a última palavra do criador ou é a versão da história que mais ressoou com a comunidade, aquela que os jogadores decidem manter viva? Pois é. Isso levanta um debate sobre a própria natureza de contar histórias num meio que é colaborativo. O que é mais real? O que está escrito na última página do último livro ou o que continua existindo na imaginação e nas mesas de jogo do público? A história de Ferox, com seu final ambíguo e revogado, talvez seja o exemplo perfeito dessa